Boa noite, Vitor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite, Vitor. Boa noite. Como vão? Tudo bem, e você? Bom, tudo certo, bom tê-los aqui novamente. Sejam bem-vindos aí as pessoas que estão entrando pela primeira vez na quarta-feira. E hoje está sendo um pouco diferente, né? Porque a gente, né, ao longo desse período que a gente vem estudando o livro, a gente estava se encontrando às 8, né? E fazendo a prática meditativa com a Lu, né? Isso durava até mais ou menos 10 para as 9, 9 horas, e depois a gente começava o estudo do livro. Mas conversando internamente, a gente pensou em outra possibilidade de mudança para dar tempo para o pessoal jantar de quarta-feira, né, para dar tempo de fazer a digestão e tal. Então, a gente decidiu começar agora os nossos encontros às quartas-feiras às 8h30, né, para dar tempo, né? Eu sei que todo mundo trabalha nessa nossa, às vezes corrida, né, jantarem, descansarem um pouco antes do nosso encontro. E também a gente decidiu inverter o estudo do livro, porque se você tivesse comido agora, né, agora às 8 horas, tudo para dar um tempo de fazer a digestão, porque é importante, isso faz diferença na prática, tá? A gente sempre fala que nas quartas-feiras é extremamente importante a gente fazer a prática, né, sem ter comido antes, pelo menos num período de 1 hora, 2 horas, tá? Isso faz toda a diferença. Mas, de qualquer forma, para aqueles que já estavam aqui frequentando com a gente assiduamente, nós pedimos para vocês darem sua opinião, se vocês gostaram, né, para todo mundo, né, para ver se essa dinâmica nova vale a pena, se vocês gostaram, se vocês preferirem voltar, né, ao nosso antigo formato, nós estamos abertos, né? Acho que essa mudança foi para trazer benefícios para a gente, mas se vocês entenderem que da forma que a gente estava fazendo antes era melhor, a gente vai, né, conversar e modificar novamente, sem problemas. Só que acho que essa mudança é justamente para todo mundo fazer esse nosso encontro cada vez de uma forma mais proveitosa. Para quem nunca veio de quarta-feira, a dinâmica é o seguinte, né? É o que eu falei antigamente de outra forma, mas agora funciona de forma. A gente está estudando um livro de Evolução de Se Despertijar do Guilherme Romano. E eu vou ler, bom, não se sintam acanhados. Eu quero ouvir isso aqui, uma conversa, né? Qualquer abrir o áudio, a câmera. Essa parte da aula a gente disponibiliza no YouTube, para caso alguém tenha perdido, mas então se você não manda aqui no bate-papo mesmo, mas assim, o interessante é a gente interagir, tá bom? Aí eu vou conduzindo, eu vou conduzindo, eu vou lendo os trechos do livro aqui, faço algumas reflexões, né, e abro para vocês também compartilharem. Quem não possui o livro, tá tranquilo, porque eu vou ler os trechos, né, que a gente vai discutir. E para quem tem, eu vou dando as páginas aqui, vocês vão acompanhando também junto, tá bom? Na semana passada, a gente começou a falar sobre o capítulo A Importância do Corpo, e nós paramos na metade dele, na página 169, né? Para quem quiser ir acompanhando. E a gente parou bem esse capítulo ele fala primeiro, né? Para quem não esteve conosco na semana anterior, ele fala sobre a importância do corpo para as práticas, né? O livro do Guilherme ele vai tratar justamente, acho que sobre a revolução de si, respaldado pelas diversas tradições das práticas meditativas, né? Tanto é que as práticas que fazemos de quarta estão inseridas no livro. E a gente estava falando sobre a questão da importância do corpo, né, para que a sua prática seja bem sucedida e para que você tenha uma vida mais harmônica, uma vida mais saudável, né? E o capítulo está falando. Só que no meio dele, o Gui coloca aqui, ele vai induzir os yamas e niyamas, né? Não sei, para quem não está familiarizado com esse assunto, os yamas e niyamas, eles falam, né, de Patanjali, e
e o TUDEVES, né, preceitos éticos e os preceitos, né, que você tem que colocar em prática no seu dia e se transformar, porque isso também faz parte de um caminho da prática meditativa, né, porque, como falamos aqui toda quarta, a sua prática tem que transcender o momento de que você se senta em silêncio, né, então, ele vai tratar sobre esse aspecto do caminho óptimo. Trecho e a gente vai fazer algumas reflexões, tá bom? Qualquer comentário, só mandar aqui no chat ou pode, se quiser interromper, não tem problema, tá bom? Continuando aqui da semana passada, o Gui colocou o seguinte. Observe a moderação e faça do diálogo que apresentaremos um meio ético mais eficiente para um cultivo de uma boa relação do seu apresentado pela primeira vez no Yoga Sutra de Patanjali, é um sistema técnico de auto-observância, comumente conhecido por seu nome em sânscrito, yamas e niyamas, isto é, refreamentos, posturas, os devs, divididos em 5 valores ou regras cada, consistindo nas seguintes orientações práticas. Aí o Gui começa aqui pelo conceito de ahimsa, né? Ahimsa significa inofensividade ou não violência, né? Ele define, né, de uma forma bem simples e bem sucinta, né, porque a gente está falando num capítulo sobre o corpo, porque falar sobre a ahimsa demandaria de verdade, a gente falar de quarta-feira aqui até o final do ano, porque é um conceito, é o aspecto principal dos yamas e niyamas, né? Acho que todos os yogis, todos os mestres falam que ele é o mais exaltado, mais elevado de todos, né? E que todos os outros são para você atingir. Então, novidade. Então, assim, dá muita conversa a gente falar sobre isso aqui. Mas o Gui, como ele está falando desse aspecto dentro do capítulo A Importância do Corpo, isso está de forma mais sucinta aqui, tá? Então ele vai colocar da seguinte forma: assim como não devemos representar ameaça e sofrimento para o outro, e sim expressar inofensividade e abrigo, devemos também sermos conosco. Sejam esses limites aplicados a exercícios e hábitos alimentares, sejam aplicados a vícios e outras crueldades que impomos à nossa própria realidade corporal. Vá ao limite daquilo que lhe for possível, tendo em vista que o possível é o máximo que pode atingir a sua preguiça e a sua negligência. Né? Ainda que a gente esteja falando de ahimsa no contexto desse capítulo, eu acho interessante a gente falar um pouco dele de uma forma mais abrangente, porque ele é tão importante, né, dentro dos yamas e niyamas, né, da meditação, que eu acho que vale a pena a gente gastar alguns minutos aqui fazendo certas reflexões, principalmente porque elas são necessárias nessa nossa sociedade atual, né, nesse nosso mundo contemporâneo, né. Então, a ahimsa não foi violência para conosco e para com o mundo. Dessa forma, vivemos, né, na sociedade que vivemos. Vitor, o seu áudio está cortando. Está cortando para todo mundo? Está cortando. Cortando para todo mundo? Está cortando. Nossa. Um pouquinho, a Deixa eu ver imagem se... também está frisando um pouco. Deixa eu ver se eu tirar do Wi-Fi aqui e melhora. Espera aí. Eu fiquei um pouco em dúvida porque a minha também está oscilando. Então, quando vocês observarem que o sinal está cortando ou se estiver congelando, coloca para a gente, tá bom? Mesmo que seja no chat. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, Vitor. Melhorou? Melhorou. Que eu tirei do Wi-Fi aqui, que às vezes cai mesmo, né? Não tem jeito, gente.
todo mundo usando a internet agora, né? Hoje em dia, então fica meio bem complicado. Eu moro num condomínio aqui, então, vixe, no período da noite acaba caindo mesmo. Vocês estão me ouvindo bem agora? Muito Sim, bem. tava com um chiadinho, mas tá bom agora. Tá, É normal, o consumo é muito alto agora, né? verdade. Você pode falar muito melhor que a gente, né, Paulinho? É um fato. Bom, eu não sei onde qual foi a última parte que deu para entender melhor aí, só para eu pegar o gatilho aqui. Não, que você estava falando do ahimsa não só em relação ao que o Gui estava falando do corpo, mas para a gente abranger um pouquinho o ahimsa e falar Tá. geral. Beleza. Acho que o seu áudio tá aberto, Paulinho, também junto. Bom, então, vamos lá. Acho que a gente pode abordar esse tema, né, um pouco, e um pouco além do que está falando no capítulo também, porque ele é extremamente relevante, né, para as nossas práticas, para a nossa vida, né. Isso, na realidade, o ahimsa foi o princípio de vida de muitos, né, pacificadores que nós conhecemos na história da humanidade. Então, acho que é um tema extremamente necessário para a gente trazer e discutir. Tá? Então, ahimsa, seguindo o que o Gui colocou aqui, é inofensividade ou não violência, para conosco e para com o mundo. Né? E falar de ahimsa, falar de inofensividade e não violência numa cultura como a nossa, né? Não só na nossa, mas na história da humanidade, isso soa às vezes até de certa forma utópico, né? E de certa forma até abstrato, porque você fala, nossa, mas é muito bonito falar de paz, mas olha o nosso mundo, né? E isso porque a gente está inserido numa cultura de violência para todos os lados, né? Isso, no mundo contemporâneo, a gente tá inserido em todos os contextos, né? Há violência, você liga a televisão e há uma mídia especializada para propagar violência, né? A gente vê violência de diálogos opostos a todo momento, né? Ou seja, as pessoas não conseguem mais lidar com opiniões contrárias delas, e muitas vezes isso vai além do debate de ideias, isso acaba se tornando uma agressão pessoal, né? Aquela pessoa que profere um argumento contrário ao seu, né? A gente vê violência acerca né, sobre as diversidades do mundo, sobre a pluralidade, né? Pessoas que não aceitam que outros sejam de forma, né, que outros pensem de forma diferente, que outros ajam de forma diferente, que outros tenham outra visão de mundo, né? E isso se estende, isso se forma como uma cultura mesmo de sociedade, né? Isso faz parte, está enraizado na gente. E se você olhar isso no contexto histórico, tudo, a violência ela está muito atrelada à questão da força, né? Questão de poder. Então a gente vê isso como algo como superioridade, né? Então você tentar quebrar esse ciclo, né, violento, né, em todas as relações que você tem, você vê violência o tempo todo na rua, você vê violência pessoas às vezes só para a pessoa torcer para outro time de futebol. Então assim, é muito arraigado na gente. A gente não aceita a diversidade, né? A gente vive num mundo extremamente plural e há confronto, há conflito, né? Não tem como, há conflito de ideias, há conflito, né, o tempo todo. Então muitos de nós respondem a esses conflitos com violência, pela força. Você quer que o outro, né, engula aquilo que você pensa de qualquer forma. E muitas vezes você recorre a isso à força física, né? Agressões verbais também que são tão fortes quanto a violência física, às vezes até pior, porque isso magoa profundamente as pessoas, né? Só que a gente também está inserido numa cultura que nos ensina que violência é uma coisa forte, né? Que demonstra poder e superioridade. E que uma pessoa que defende, por exemplo, inofensividade ou não violência, ela é considerada uma pessoa, muitas vezes, passiva, né? É uma ideia considerada, em muitas circunstâncias, de certa forma, uma espécie de passividade, né, perante as circunstâncias, e de fraqueza também, né? A nossa cultura acha que, por exemplo, você não ser violento, você é fraco, né? Porque é essa questão da dominância, né? De você colocar força no outro, você demonstrar que você está ali em cima, né? Superior. E você quebrar esse raciocínio, né? Tão estrutural como esse, ele leva um tempo, ele é um trabalho, né? Porque a gente fala de paz,
de não violência e como que isso se opera no nosso dia a dia e conosco, né? É um assunto muito, muito interessante que a gente tem que colocar em pauta, porque é aquela coisa, né? A violência não dá conta de parar a própria violência, né? A gente não vai conseguir transformar essa sociedade, né? E os indivíduos, né, que são violentos, utilizando da força. Isso é uma lei inexorável. Por mais que você pense de forma contrária, é uma lei inexorável, porque, por exemplo, se você vai no contexto de assassinato, por exemplo. Eu acho que o assassinato tem que ser penalizado com assassinato. Bom, se o assassinato tem que ser penalizado com assassinato, se eu mato uma pessoa, na realidade não tem mais um assassino, tem 2 assassinos. Então você está multiplicando a violência. E de nenhuma forma você está utilizando de meios hábeis para transformá-la, para fazê-la cessar. Você está só multiplicando e fazendo, né, um exercício da força para tentar impedir aquilo de uma forma reativa e rápida. Esse que é o problema da violência. A violência é uma resposta extremamente rápida para você transformar, às vezes, situações que são conflituosas e que exigem uma análise muito mais profunda, né? Muito mais contemplativa para você solucionar. E isso é difícil, porque a gente quer não ver, mas uma vez o Gui, a gente conversando, ele falou disso, que a violência ela é muito, como ele falou que a violência é muito... esqueci o termo, eu vou lembrar daqui a pouco eu falo. Sabe quando é muito fácil, ela nos aproxima, ela é um meio muito efetivo de você obter o que você quer, né? Ele falou um termo, me fugiu aqui. E a gente tem que começar a quebrar esse ciclo, né? Como diria, para conversar sobre isso, eu trouxe algumas coisas, né, alguns textos, não textos, mas algumas citações. O primeiro é do Martin Luther King, que ele fala de uma forma muito, né, ele que é conhecido como uma das pessoas que seguiram o ideal da não violência como forma de transformação, inclusive de protesto, né, e inclusive de resistência, né? Ele coloca de uma forma muito clara que é o seguinte: a maior fraqueza da violência é o fato de ser uma espiral descendente, engendrando aquilo que exatamente procura destruir. Ao invés de diminuir o mal, ela multiplica. Através da violência, você pode matar o mentiroso, mas não pode matar a mentira, nem estabelecer a verdade, né? Porque é muito fácil, né? Aquilo que a gente fala é uma via muito fácil, muito reativa, né? Mas não é uma via de transformação. É uma vida, né? Como diria Gandhi, olho por olho e o mundo acaba cego, né? Outra pessoa também que fala, um mestre também que fala sobre isso, é o Dalai Lama, que fala que a violência, né, indo de encontro com tudo aquilo que a gente está falando, né, com tudo aquilo que a nossa cultura defende, ele vai falar o seguinte: a violência não é um sinal de força. A violência é um sinal de desespero e fraqueza, né? Isso muda muito o nosso aspecto de contato com a violência, porque a gente sempre pensou que isso é uma coisa, né, uma força, é uma questão de superioridade, né? Então, quebrar esses paradigmas, às vezes, exige muita reflexão, né? E como nós fazemos? Oi. Não, é só para avisar que tem alguém que mandou uma mensagem no chat. Tá, eu vou olhar aqui. Fazendo um comentário. Deixa eu ver aqui um comentário, então. Deixa eu ler. É que eu tô no celular, eu tenho que ficar virando a cabeça, tá, gente? Não... Pode deixar que eu te aviso. Tá, concordo, né? A violência cultural está sendo explorada entre os indivíduos da sociedade. Isso não é apenas aqui no Brasil. De forma alguma, né? E isso não é só uma característica da nossa sociedade, viu, gente? Assim, se a gente analisar todas as culturas de todas as sociedades, talvez, da história da humanidade, a violência foi um grande imperativo, né? Estava presente praticamente em todas, né? E foi exercida ao longo dos tempos como forma de exercício de poder, né? Até sobre outras sociedades, sociedade para com sociedade, né? Hoje em dia, os aspectos estão mudando um pouco, porque a pós-globalização, hoje em dia, não é tão simples assim você tomar atitudes violentas no âmbito internacional, entre fronteiras. Não é algo tão simples, né? Mas existe. Então, o que eu queria falar com vocês é o seguinte: qual que essa quebra desse paradigma de que a violência é uma questão de força e de poder e de superioridade, né? Isso tem que ser feito, é um exercício necessário para a transformação da nossa sociedade, porque é um erro
achar que a não violência, ela é passividade e fraqueza. Ele é um erro, porque a partir do momento que você segue esse princípio de não violência, você entende que a violência não é um meio hábil, né, não é uma via correta de atitude, você não aceita ela em nenhuma circunstância. Né? Não é que você vai ser passivo, você vai mais ver uma situação conflituosa simplesmente, né, deixá-la acontecer porque você não é violento. Não é uma questão de isenção. Você não fica isento das coisas, mas sim de combatê-la de forma não violenta. Né? Isso que foi. Né? A gente pode utilizar como norte a própria vida do Gandhi, a vida dele como um todo. Né? E como esse ideal mudou a vida dele, porque se você, né, alguém que já conhece pouca história, se não conhece, às vezes assistam, né, tem o livro dele escrito, autobiografia, e tem também o filme dele, que é muito bom. Vejam, né, como ele transformou a vida dele por esse princípio. Né? Ele não nasceu, né, inofensivo ou né, seguindo esse preceito. Ele foi se transformando aos poucos, vendo as adversidades e tendo que lutar com elas de forma muito séria, porque ele estava combatendo nada mais, nada menos que o imperialismo britânico, né, na Índia, então não era algo simples, né, mas que ele conseguiu, né, atingir o objetivo de forma não violenta, e o que na realidade, uma grande quebra nesse modus operandi que nós temos quando vemos a diversidade, né? Principalmente quando nós vemos, né, a diversidade entre sociedades, quando nós vemos conflitos entre países, né? Então ele quebrou essa ideia de que tem que ser pela imposição, que tem que ser pela violência. E é aí que eu te pergunto, mas como nós podemos fazer isso? Né? Acho que a gente fica falando aqui, a gente pode citar os exemplos de todos eles, mas como nós operamos isso na nossa vida? Né? Acho que esse é o grande X da questão e o que de fato importa, né? Porque a gente pode ficar conversando e lendo aqui, mas como colocamos isso na nossa vida prática, né? Eu acho que o grande ideal que o Gandhi colocou de que não há caminho para a paz é o caminho, essa é a grande chave da inofensividade ou da não violência. Né? Acho que isso tem que ser colocado em todas as suas ações diárias, né? Você com você mesmo e você com o mundo o tempo todo. Porque se a gente esperar o mundo ser pacífico para a gente virar pacífico, nunca vai existir pacífico, né? Não vai existir paz, né? A gente não pode pensar em construir uma civilização para a paz, né? Porque isso, como nós construiríamos isso a partir do momento que nós não somos pacíficos, né? Isso nasce de dentro dos indivíduos, né? É um trabalho interno da gente, né? Se desconstruir, principalmente numa sociedade tão violenta como a nossa, e começar a entender que a partir da nossa mudança interna, a gente pode demonstrar que o caminho da não violência ela é uma ferramenta muito mais potente do que simplesmente agir, né, de forma gratuita, né, com violência. E eu queria saber também, é uma coisa muito interessante que eu até quando eu estava conversando sobre yamas e niyamas, eu perguntei para o Gui, né, eu falei, olha Gui, você acha, né, porque isso está dentro de um capítulo que está falando sobre meditação, você acha que esses preceitos, eles são trabalhados, você vai tentando aperfeiçoá-los dia a dia, ou eles vão acontecendo naturalmente em virtude das suas práticas contemplativas de meditação, por exemplo? Isso é uma coisa que já se transforma ou você também tem que lapidar, né? Então essa é a pergunta que eu faço para vocês, o que vocês acham? Eu queria abrir um pouco aí para vocês comentarem um pouco, achando extremamente necessário. Né? Esse assunto é extremamente necessário nos dias atuais. Acho que as duas coisas, um alimenta o outro, eles vão caminhando juntos, né? Perfeito. Eu tenho a mesma opinião, Fabi. Uhum. Mas ó, tem outro comentário aqui dele ou dela, o 000 ali. Quem que é o 000? Se manifesta, 000. Quem é você? Acredito que uma das formas de combate, entre aspas, a violência
é oferecer um movimento cultural que envolve práticas espirituais, políticas públicas de educação entre crianças, adolescentes e jovens. Tem que ser plantada a semente, né? Tem que começar desde sempre. Exato, e tem que começar da Desde gente sempre. também. De você. Eu acho que o ponto principal, a gente não pode esperar que isso venha de fora. Porque senão a gente vai esperar sentado. Entendeu? Vai esperar sentado. Porque é o que a gente fala, né? O mundo é imenso, o mundo é cheio de problemas. Se você esperar que tudo mude de um dia para noite para saber qual que você pensa, muito pelo contrário. Né? Se transforme, né? Faça da sua vida um ideal de não violência. Não violência para, né, para consigo e para com o próximo. Né? E esse caminho se dá pela via dupla, né, Fabi? Eu acho que é um caminho que nem você falou, de aperfeiçoamento, né, de tentativa e erro mesmo. Você querer ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã melhor do que foi ontem, do que foi hoje. E a partir das práticas, as práticas elas são muito poderosas nesse sentido. Elas nos transformam, né? Elas transformam essas visões que nós temos distorcidas da realidade, né? E a gente vai começando a perceber, olha, né, o que a gente sempre fala, o outro não é tão diferente da gente, né? Então, como eu vou ser ofensivo ao outro? Porque eu vou estar fazendo mal a mim mesmo também, né? Eu vou estar atingindo o outro, eu vou fazer ele sofrer, o sofrimento do outro também é o meu sofrimento, né? E é uma mentira falar que a violência é algo que traz resultados, porque ela atinge não só o agredido, ela atinge também o agressor, de certa forma, né? Isso é por experiência, todo mundo aqui já pode ter passado por uma situação assim, a gente sabe que atinge todo mundo, né? Não é uma via fácil, ela fala, mas às vezes as guerras são necessárias, né? A gente pode conversar, a gente sabe como é o mundo, e às vezes não tem jeito, as coisas acontecem, né? Mas qual é o preço disso tudo, né? Acho que se alguém algum dia viu algum depoimento de alguém que já né, participou de qualquer guerra, sabe como é? As pessoas saem de lá transtornadas, né? Isso tem um peso muito grande para quem participa, né? A mudança, né, pela essa via violência, ela traz um peso e traz um preço muito grande, né, para todo mundo envolvido nesse processo, né? Então, por mais que ocorra, né, a gente tem que começar a mudar essa visão de que é o meio necessário, que é o meio efetivo. Porque você dá uma resposta não ofensiva e às vezes é muito mais poderosa, né? E não sou eu que estou falando, né? A gente pode citar desde Martin Luther King, Gandhi, até Jesus, né? Você pode até não acreditar em Jesus, mas os ideais que colocaram né, da vida dele lá, ele era um praticante de não violência, né, de paz, né, pregando que se alguém lhe dá um tapa, virar o rosto, porque é muito mais forte, é muito mais difícil você não ser violento. Essa é a questão, é muito mais difícil você não ser violento, né? É um caminho que controlar uma reação, né? que existe muito maturidade, que existe muito entendimento da situação, para você dar respostas assertivas para situações complexas às vezes, né? Porque não é aquilo que a gente fala, não é algo passivo, né? O que a gente viu, por exemplo, numa história de um Gandhi, não é uma passividade. Olha, ele apenas ele praticava, né, os ideais de desobediência civil do Thoreau, né, que trouxe essas questões, e de outros também, outras pessoas escreveram sobre isso, e eles falaram, olha, a sua lei é injusta, eu não vou cumpri-la, né? Eu não concordo com ela, a sua lei é violenta. É isso que eu estou falando, que é questão de não violência também, não concordar com a violência, em todos os aspectos. Então eu falo, olha, não é justo, não vou fazê-lo, porque está agredindo as pessoas, está agredindo, esse sistema, né, é injusto. Mas não é você pegar na arma e sair lá e matar a pessoa que está, né, sair fazer uma revolução armada, porque isso tem um grande preço. Porque, de certa forma, é muito fácil se perder também nesse caminho de revolução armada. É muito fácil. Né? É muito fácil você reverter a situação e daqui a pouco você está sendo o grande vilão da história. Né? Oi, Isso Vitor. aconteceu com quase todos os regimes, né? Vitor, Oi. então, eu estou lendo a autobiografia do Gandhi, né? Além dele não praticar violência, ele lutava muito contra a injustiça. Então, às vezes, ele batia de frente, né? Para
como é que fala? Para favorecer os indianos, e principalmente quando ele estava lá na África, né, do Sul. Ele sofreu muita discriminação, então além de ele não praticava violência, mas ele também lutava contra a injustiça, né? Exato. Ele não estava calado, ele estava sempre, né? Exato, essa questão. E não é ficar calado, né, Ele Angela? estava sempre se posicionando também, né? É isso, só que ele criou meios mais efetivos. Ele falou, olha, eu não vou sair brigando aqui com o pessoal, vou utilizar de outras ferramentas, né, para modificar esse sistema, né, de exploração que se tinha na época, né? Ainda se tem em muitos lugares, né? Então, ele utilizou de formas não violentas como protesto e como desobediência mesmo. Ele falou, não vou acatar a sua ordem, não vou revidar. Né? Você quer me prender? Me prende. Quantas vezes o Gandhi foi preso? Muitas, milhares de vezes ele foi preso. Só que uma hora o pessoal se chocou. Ele falou, não é possível isso. E por ele não reagir, por ele demonstrar por ele não pegar aquela violência para ele, acho que tá alguma coisa ligada aí, Diogo. E por ele não... Tá ligado, mas para mim todos aparecem como fechados. Acho que a gente está tendo algum problema no áudio, que só o do Vitor estava aberto, mas... parece uma TV, né? Não sei se alguém pode olhar o áudio aí, se está aberto. Não, eu tava... O meu áudio estava aberto e a minha mãe está assistindo um filme ali. Ah, entendi. Mas é que eu queria falar que a 000 se manifestou e ela descreveu a Keren de Videira. A Patrícia me convidou, mas estou sem áudio e sem vídeo no celular. E aí a Patrícia também comentou, eu penso que poucas pessoas estão abertas para a expansão da consciência, para a reforma íntima concreta, pensando nas próximas gerações. Calma aí, que continua. Subiu aqui, peraí. Por favor. Um exemplo é uma oportunidade de crescimento pessoal, espiritual, como essa, ter tão poucas pessoas interessadas. E aí, volta, peraí. Aí a 000 falou de novo. Eu posso praticar a minha espiritualidade, mas o meu vizinho não pratica e está envolvido em um círculo de situações que o levam para a violência. Sozinha, com respostas não ofensivas, demoram muito tempo ou podem não surtir efeito no meu vizinho. O que pensei com relação aos encontros públicos e movimentos de educação para a não violência é no intuito de mostrar que as mais pessoas que, além de pensar diferente, têm atitudes e práticas e se movimentam. Com certeza. Isso eu concordo. Muito válido. Né, que existem a necessidade de se instaurar política pública de educação, né, de transformação desse nosso viés violento. Só que isso também, às vezes, foge da nossa alçada. Porque, assim, quem aqui, por exemplo, faz parte do poder público? Né? Ninguém. Se alguém faz, eu acho que até uma coisa legal se levar. Mas a gente é necessário, só que às vezes a gente não consegue fazer isso. Né? Acho que às vezes a gente consegue transformar a nossa situação. E a nossa situação é a nossa volta. Devemos defender isso? Devemos falar sempre que possível? Devemos tentar criar possibilidades disso ser inserido na sociedade? Sempre. Né? Sempre. Né? Tentar levar isso para o poder público? Sempre. Mas, de fato, a gente vai entrar num campo que a gente está esperando que tudo se construa de fora. Né? E às vezes isso leva tempo, às vezes as pessoas não estão interessadas, como você falou, às vezes não tem a resistência. Por isso que os grandes exemplos da vida de Gandhi ou de Martin Luther King eram eles mesmos. Né? E não é que eu tô aqui na minha vidinha e pronto. Não, em todos os ambientes eles fomentavam isso. Em todos os ambientes eles tinham esse exemplo. Eles convocavam as pessoas a fazerem isso. Né? Sim, isso influenciava, né? Eu acho que nessa pegada que é o que ela quis dizer, assim. Por exemplo, eu acho aqui a gente está aqui, a gente está aqui falando disso. Aí a Patrícia convidou ela veio. Aí a gente vai e faz um comentário não sei aonde. Aí algum vou fazer isso com os meus filhos na escola, sabe? Assim, aí isso vai se espalhando nesse sentido. E é válido. E é extremamente necessário. Essa é a nossa ideia dos nossos encontros, por exemplo.
né? A gente não tá aqui, você podia estar muito bem todo mundo aqui vendo novela, cada um fazendo suas coisas, é o que a gente fala. Se a gente está aqui, a gente está propondo, né, com essa proposta, né, de transformação. Então, claro, a gente tem que levar isso para os outros lugares, que a gente tem que tentar, de certa forma, propagar isso, mas isso às vezes pode não acontecer também, né? Por isso que são dois caminhos, aquele da transformação individual e da coletiva, né? Que começa na individual, para ser depois, né, transferido para a coletiva. Eu acho super válido que tem que ter políticas públicas de educação, eu acho que é extremamente necessário, né? Mas a gente vive numa sociedade que é complicada, né? Numa sociedade extremamente complexa, né? Mas que aos poucos, né, a partir da nossa transformação, dos nossos diálogos e de levar esses ideais para outros lugares, a gente vai inserindo isso na nossa cultura, né? Porque a sociedade ela é feita de quem, gente? De gente. Né? A gente tem a ideia de que o Estado é uma coisa, você é outra coisa. Não, tudo é a mesma coisa. Tá todo mundo em comunhão aqui. As coisas, um reflete o outro, né? Ô, Então, se a gente Victor, é só complementando, sem dúvida, nós temos que cada vez mais trabalhar a empatia. Se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai deixar de ser tão violento. É a gente sempre se colocar no lugar do outro. E estou assistindo uma série onde mostra muitos jovens, os adolescentes, e aí a gente já vê que uma estrutura, lógico, de educação, é o que você falou, não vamos ficar esperando, mas isso é fundamental, você ter uma escola onde os professores estão engajados para mostrar o que é ser compreensivo, se colocar no lugar do outro. Para mim, tudo é educação. A educação que parte de casa, a educação que parte da família, para aí sim partir para a escola e a gente ter um mundo melhor. Agora, o que nós vamos fazer nesse momento? Sem dúvida nenhuma com o nosso exemplo, eu acho que o Instituto traz essa proposta, as pessoas notarem a transformação na gente, falar, nossa, como a Cláudia se transformou, nossa, como o Paulinho está transformado, está diferente. É isso que vai realmente fazer com que outras pessoas mudem também. Nós precisamos passar isso, e é fazer essa revolução de si. E através da meditação, você vai se conhecer e você vai ver os seus pontos fracos. É isso que eu acho. Perfeito. Exato, eu acho que assim, o que eu quis dizer é o seguinte, mudanças estruturais levam mais tempo, né? A gente está nessa cultura enraizada de violência e de uma forma de ver a realidade de uma forma extremamente, às vezes, egoísta, né? Centrada e baseada no meu. Então, quebrar isso, uma coisa tão enraizada, leva tempo de forma coletiva, né? Mas isso se transforma, porque se começarmos, né, dia a dia, em cada ambiente que você for, a cada ação, cada atitude, cada palavra, você se transformar e transformar os ambientes e, de certa forma, levar isso, né, levar essas ideias para todas as pessoas, não como uma forma de doutrinação, porque senão a gente às vezes cai num erro de entrar em certo moralismo e falar, isso é certo, isso é errado. Não, mas como forma de exemplo mesmo seu. Isso vai transformar na sociedade, é fato, né? Porque é o que aconteceu com o Gandhi, né? A partir do momento que o Gandhi começou a fazer isso, no começo a galera ficava, deixa pra lá, isso é fogo de palha, mas daqui a pouco tomou uma proporção que em segundo momento virou violência, eles começaram a agredir para tentar acabar. Só que eles insistiram, foi acontecendo, foi fazendo, foi paulatinamente acontecendo, até o momento que eles falaram, olha, não dá mais pra gente agredir esse pessoal. Eles começaram a ficar com vergonha, gente. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Inglaterra. Eles começaram a ficar com vergonha, eles começaram a ver que não dava mais para fazer o que eles estavam fazendo. Né? E começou a existir certa pressão até internacional. Falou, olha, precisa fazer, nós estamos tendo um pessoal que tá, né, não está reagindo.
Que absurdo é esse? Você está violando um monte de, né, de preceitos, né, internacionais de direito. E ele conseguiu desconstruir, né, tudo isso a partir, né, dessa... Eu acho que tem que ser de forma reiterada. Né? Deve ser uma prática de acontecer dia a dia, em todos os momentos. Né? Porque nós vamos lidar com a diversidade, a gente vai lidar com conflito o tempo todo na nossa vida. E isso faz parte do mundo também. Né? Claro, mudanças progressivas vão acontecer, né? Se as pessoas se engajarem. Né? É muito interessante, eu acho extremamente necessário que tenha educação, que é a base de tudo. É a base de tudo, com certeza. Eu concordo em número, gênero e grau com você, Claudinha. Só que também é um problema estrutural que nós temos na nossa sociedade. Então, por isso que a gente tem que começar a fazer, entendeu? Tem que começar de você. Verdade. Tem que começar Eu da queria só gente. colocar uma coisa que aí, a minha vida sempre foi como comercial. E no ambiente comercial de todas as empresas, as pessoas são muito violentas. As pessoas, elas podem até chegar com uma educação diferente, porém, o ambiente a torna... você tem que ser agressivo na venda, você tem que ser violento, e isso é uma coisa doentia mesmo. Eu acho que... A própria competitividade, né? Exatamente. Então, isso é uma violência. Você não pode ser uma pessoa tranquila que vende o seu produto com o conhecimento. Não, você tem que ser malandro, você tem que ser violento, você tem que mentir. Então, é uma forma de violência também, né? Lógico. Existem inúmeras, né? E essa, com certeza, o ambiente, né, empresarial é extremamente ostensivo, né? Extremamente violento, muitas vezes, né? A gente se depara com o que o Paulinho falou, principalmente, com a questão da competitividade, né? Um querendo passar, né, por cima do outro, né? Você vê, todo mundo que já trabalhou um pouco em empresas, já tem trabalhado em empresas, né, escritórios, você vê isso, é nítido, né? Até o ambiente é assim, é carregado disso. Então, você quebrar, né, todo esse ciclo vicioso dessa cultura de violência exige muito engajamento, muita empatia mesmo, com certeza, e muita transformação, né, sua pessoal. Você tem que saber se transformar para não reagir tal qual o ambiente reage, né? Você começar a mudar, né, esse sistema tão já enraizado na nossa cultura, né? É difícil você transformar isso. É o que você falou, você está no ambiente lá, é assim. A área de vendas é insuportável mesmo, nesse negócio de agressividade, é insuportável, né? Não é por nada, eu, né, sou advogado, já lidei com muitos casos de pessoas de comercial, eu sei quanto isso, né, quando isso gera estresse, doenças, né, profundas psicológicas nas pessoas, é complicadíssimo, né? E é nesse ponto que a gente está falando, porque isso é doentio, gente, isso não é normal, não é um aspecto positivo, é um aspecto negativo que a gente tem que transformar a cada dia, né? A gente tem que se transformar para transformar isso, né? E na medida do possível fazer com que as coisas caminhem para esse sentido, para que a gente possa chegar num momento ideal em que isso é ensinado nas nossas escolas, que isso é ensinado para os nossos filhos, né? Porque a gente tem que ensinar tudo isso também, né? Você tem um filho, você tem que também levar isso para ele. É muito importante, é o que você falou, né, Claudinha? A gente entende que a educação da casa ela é tão importante quanto a educação da escola, né? Então, é muito fácil querer exigir que o mundo seja pacífico, você não passa nem essas questões para os seus filhos, para os seus próprios filhos, né? Mas é um caminho que muitos pensamos que não conseguimos seguir, né? A gente acha que isso é coisa do Gandhi, isso é coisa do Martin Luther King, eles estão em outro patamar, né? A gente dá muito essa desculpa. Porque isso é desculpa, né, gente? A gente colocar eles num pedestal e a gente em outros, é só uma desculpa para a gente não fazer, né? Essa transformação ela é possível. E se você vê, por exemplo, a vida do Gandhi, ele mudou completamente, né? Ele não nasceu pronto daquele jeito. Ele foi vários tipos de pessoas ao longo da vida dele, né? Até chegar onde ele chegou, né? Então a gente pode, então coloque isso em prática na sua vida. A inofensividade, a não violência, né? Com esse engajamento, né? Ele é extremamente necessário para uma mudança estrutural na nossa sociedade, né?
Então, Eu trouxe... Vitor, Oi, por favor. só para avisar que a Keren concordou com a Claudinha e tudo mais. Lá em cima, é exatamente isso que eu quis dizer sobre o que a gente estava falando antes, né? Uhum. É exatamente isso que eu quis dizer sobre o movimento e a ação, que foi o que os grandes líderes espirituais nos ensinaram com o seu exemplo. Né? Esse lance de pequenos grupos e atitudes e que vão espalhando. A Yuri disse aqui, a Josélia, perfeito, Cláudia, também compactuo com você nessa ideia. E a Karen, de novo, concordo com a Cláudia e Paulo, também empatia e engajamento. E aí o Yuri falou agora, talvez mais importante que haver professores engajados, seria uma reestruturação no que é ensinado na escola. Não que aqui não seja importante, mas é bem difícil haver tantas pessoas engajadas na tarefa de ensinar. É difícil estar num ambiente hostil, como são as escolas, e estar lá por amor, por amar o que faz, com o tanto que é recompensado financeiramente ou pelos valores propagados. Nossa, gente, escola, principalmente pública, não dá nem para começar a falar. É de doer. Professor, às vezes, não estou falando mal do professor, mas eu já presenciei, né, que eu fiz um estágio de inglês, a professora achava que estava ensinando, eles fingiam que estavam aprendendo, e aí a menina veio me perguntar um negócio, assim, eu falei, gente, eu fui tentar explicar, ela não sabia nem os anteriores, eu falei, gente, que bagunça. E a professora grávida e o menino xingando ela, assim, nossa, dá vontade de sair chorando. Entrar nesse papo ainda de escola e educação, que é a base de tudo, mas está tudo muito zoado, os professores desrespeitados, ganhando merda, entendeu? O salário, bem complicado isso. É extremamente complexo, eu concordo, na verdade eu concordo com o que todo mundo falou. Eu sei que é essa questão. Acho que todo mundo, tudo que vocês colocaram aqui faz parte do tema e faz todo sentido, né? Claro, essas mudanças estruturais levam mais tempo, é o que você falou, olha como está a situação da nossa educação do nosso país. É precaríssima, né? E do que é ensinado também é precaríssimo, né? Porque o que a gente cria em escolas é um modelo que já insere a criança e as pessoas nessa cultura de competitividade, nessa cultura de violência mesmo, nessa cultura de você tem que ser acima de todos, né? Uma cultura de consumo exacerbado, né? A própria educação, sem citar ainda esses problemas muito mais, né, que você citou aí, Fabi, muito mais graves, existe esse outro viés que a própria educação em si, ela já cria os indivíduos para se adaptarem a essa sociedade nossa atual, né? Que já é difícil você quebrar isso tudo, né? Porque já é difícil. O que a gente vê nos colégios? É uma formação para se passar nas provas e para se passar em vestibulares, né? A gente não tem educação emocional em colégios, isso é ignorado nos alunos, né? Não há educação, sabe? Existem vários problemas pontuais que a gente tem que desconstruir, principalmente na educação, né? Mas isso leva tempo, né? Isso leva debate, né? Leva a gente ter que conversar, transformar a nossa vida e levar isso para os nossos ambientes, porque o mundo precisa disso, dessa transformação. Isso é urgente, né? Eu trouxe um trecho, não sei se vai, acho que eu tinha, né, trazido outros, mas eu acho que para a gente também não perder o momento da prática, que é fundamental, peraí, alguém mandou uma coisa aqui, quem foi? Sim, o Yuri falou exato. Acho que o termo violência restringe ou não abrange uma variedade de atitudes violentas. Uma delas é essa que você disse, a competitividade. Aí a Patrícia, o fundamentalismo em diversas situações, acredito que seja uma enorme pedra no meio desse caminho para a transformação da consciência como um todo. Com certeza. Fundamentalismo atrapalha em tudo, gente. Muito pano pra manga. Nossa, por isso que eu falei que falar sobre isso daria pra gente conversar até o final do ano, porque é um problema, né? A gente foi começando a falar sobre violência, sobre nossa sociedade, a gente começa a ver tantas coisas que tem, né? Só que a transformação é possível. Às vezes a gente começa a olhar e fica até desesperançoso, porque a gente acha que não há como transformar. Por isso que eu comecei falando hoje.
quem trabalha na educação, eu trabalho na educação infantil, a gente Melhor se ainda. depara com Falar. a gente se depara com muitos professores que têm uma bagagem fundamentalista e principalmente religiosa, e que a gente está falando aqui, né, do combate à reatividade, você vê quanta reatividade, quanta coisa querem jogar, vomitar na tua cabeça, que você tem que seguir, fazer as crianças entrarem naquele fundamentalismo, naquela situação que não cabe, cada família, né, tem a sua... Então, nem esse respeito, às vezes, não consegue ter. Aí, como que você vai falar, né, você vai trazer para dentro da escola uma mentalidade mais aberta, uma diversidade de assuntos. O professor de hoje, infelizmente, a gente que convive, tem colegas que têm a cabeça muito pequena, se negam a essa abertura. É muito complicado. A sociedade está passando por um momento, eu não sei aonde a gente vai chegar. É verdade. Não, eu concordo. Eu acho que há um problema muito grande nisso, porque é uma forma estrutural de violência também, né? O dogmatismo, você querer, né, moralismo, né? O moralismo de você falar isso é sim, isso é não, numa sociedade tão plural como a nossa, ela é extremamente danosa, porque, né, a gente nega a liberdade do outro ser quem ele quer ser, né? Você quer colocar todo mundo no mesmo molde, numa mesma caixa e falar, olha, todo mundo tem que ser assim, o mundo tem que ser esse. Mas não é assim que funciona, né? A educação de verdade, ela liberta as pessoas. Ela liberta, ela deixa ser a melhor, ela cria, né? Ela deixa a pessoa ser a melhor versão dela, né? Então, ela não fecha você. Por favor, pode falar, Patrícia. Um adendo. A gente viu a campanha da Natura, né? Do TAM e tal. Então, eu via professores, colegas minhas comentando que a Bíblia tal. Como que você lidando com crianças, que está vindo uma geração de crianças transgêneros, crianças, né, com N questões e até espirituais e tudo mais, como que você vai inserir o teu pensamento? Não, isso aqui você não pode fazer, você vai dar pitaco, entendeu? Esse eu acho que é um problema, é muito perigoso, a educação, eu enquanto professor, eu enquanto educadora, eu não ter uma visão abrangente, eu não ter respeito pelo outro, não ter empatia, respeito, e aí entra todas essas questões no combo. Eu acho E na sua escola é a maioria dos professores que é a maioria que é assim? A maioria é assim. Putz. A maioria, aqui na minha região, eu moro em Santa Catarina, a gente tem um pessoal evangélico fervoroso, dogmático, o pessoal assim que milita aquela coisa, homem é homem, mulher é mulher, aquelas coisas bem assim, sabe? Então, eu já vim de uma linha da Umbanda, minha família é espírita, então todo mundo já olhava meio assim, sabe? Frequenta terreiro, então todo mundo já vinha com piadinha. Aí entra essa questão também interessante, de você saber lidar, de você saber, você buscar, porque lá fora, né, as pessoas vão achar, você é diferente, então todo mundo vai te cutucar de alguma maneira. Então, eu busco para que os meus filhos, né, eu sei que na escola, minha filha estuda escola particular, lá também não é ensinado nada do eu trabalho no setor público. Então, eu vou preparar, vamos meditar junto, vamos buscar, a gente vai cuidar, vamos tentar entrar nessa passividade, não revidar, não entrar na reatividade, porque lá fora ninguém vai ensinar isso. A sociedade não vai ensinar, a gente não vai ver políticas públicas aí escancaradas, não é esse eu acho que o objetivo, né? Do poder público, por enquanto, não sei, daqui a um tempo, quem sabe numa nova era, não sei, as coisas mudem nesse sentido. Porque a gente, quando fala num contexto de sociedade, né, mudanças estruturais, elas levam tempo, né? Não muda, isso não é só no Brasil, né, que eu tô vendo aqui que a 000 me colocou, não é só no Brasil mesmo. Acho que mudanças, elas ocorrem, né, de forma estrutural e coletivas, mas elas demandam tempo, né? Só que elas só vão ocorrer se a gente começar a se transformar, porque não, a gente for esperar dos políticos, a gente está terceirizando, né? Acho que depois que o Estado, né, passou a ter personalidade jurídica própria, a gente acabou
colocando toda a culpa nele. Entendeu? Isso é um exercício que a gente faz, né? Porque é muito fácil, né? A gente comentou já isso outras vezes. Fala, olha, o governo é péssimo. A gente reconhece isso, não é que estou negando, a gente reconhece isso. Mas, gente, se a gente não começar a se mobilizar, se a gente não começar a se transformar, como você vai falar de violência do próximo, do país, do outro, se você ainda é violento, né? Essa que é a grande chave. Vamos ler a mensagem que a Keren colocou. Ela falou, concordo com tudo o que a Patrícia comentou, mas aí entra a questão cultural promovida por um movimento que está se fundindo entre igreja evangélica e Estado. E não é somente no Brasil, é um projeto em curso. Perigosíssimo. Gente, até porque o nosso, né, acho que legalmente a gente é um Estado laico, né, isso que todo mundo tem que ter a liberdade para seguir a religião que quiser, né. Eu acho que o grande problema do fundamentalismo é que eles ficam projetando isso nos outros como se fosse uma verdade que eles têm que impor, né, e começa a passar apenas de religião para uma questão até totalitária, né, para uma questão de exercício de poder é complicado o negócio, né, é complicado. Mas temos ferramentas aí para mudar isso. Eu acho que os problemas sempre existiram, né? O que a gente conversa aqui, o mundo nunca foi um lugar pacífico, gente. A gente está discutindo isso hoje também, mas se olhar há 200 anos no Brasil atrás, tinha escravidão, as pessoas escravizavam as outras pessoas, né? Então as coisas vão acontecendo, as mudanças... Olha como o Brasil foi descoberto, né? Então assim, as mudanças vão acontecendo, né? Elas levam tempo e elas partem dos indivíduos, né? A escravidão não acabou do dia para a noite, né? Exigiu muita batalha, exigiu muita mudança das pessoas, né? Então a escravidão não acabou ainda, né? Não, a coisa ela só foi pintada de outra cor, assim, ela não acabou. Não existe mais como era antes, mas há uma escravidão estrutural, isso porque a partir do momento que a escravidão se encerrou, não se criaram políticas públicas para inserir, né, os escravizados na sociedade de forma correta, né, de trazer uma justiça social pelo que foi feito. Não existiu isso até hoje se comenta, né, é uma herança. A gente está numa sociedade, né, o Brasil atual, ele teve mais tempo de escravidão do que sem escravidão. Então a gente tem uma coisa muito forte aqui, ainda é um sistema estruturado, né, que ainda faz isso sobre outro viés, né? Sem dúvida. Claro, as pessoas não vão comprar as outras, né? Não é assim, mas a gente criou um abismo social em que um está à mercê de nada e o outro tem tudo, né? Então, mas eu acho que isso tudo que você está falando, perfeito. Nós já tivemos um avanço, né, com relação à escravidão, inegável. Agora, um avanço que a gente teve também é na forma com que menino e menina são tratados em casa. Então, a primeira coisa que tem que ser mudada na educação é menino e menina, como eles são educados? São educados de forma diferente? O que vai acontecer? Vai haver uma competitividade completamente violenta. Meninos e meninas são tratados de forma igual? Vai lavar louça o menininho também? Vai arrumar a caminha o menininho também? Ou fica tudo para a menina? Então, isso nós já ganhamos bastante. A mulher já tem um espaço muito maior. Isso faz com que a nossa sociedade comece a ser um pouco menos violenta, porque, para mim, a violência vista entre o que o homem acaba sendo... ele acaba sendo obrigado a ser muito violento porque é o papel dele, é o papel que os pais querem que ele faça. Então, nisso a gente já está também tentando mudar, né? Eu acho que foi um ganho enorme. Exato, porque o machismo é tão tóxico para os homens também. Claro, muito mais para as mulheres, mas também, né, cria essa ideia de que o homem tem que ser violento, que essa ideia de que você tem que ser um machão ferradão, né, que você não pode ser sentimental, que você não pode ser isso, você não pode ser aquilo. Exatamente. Né? E isso cria uma sociedade violenta, violentíssima também, né, sobre esse aspecto.
né? E a gente está falando de escravidão, o problema também, né, de machismo é imenso, né? Mas está sendo desconstruído, paulatinamente, está sendo desconstruído, né? Se a gente vê a sociedade, a gente olha muito para cá com muita desesperança, mas se a gente vê as coisas estão mudando, né? De certa forma, você olha a sociedade 100 anos atrás, olha a quantidade de coisas já mudou, né? De certa forma positiva. Há muito problema, há muito que ser mudado ainda, há muito que ser mudado ainda. Depende de nós, das suas atitudes diárias, né, da sua forma que você se transforma para transformar o mundo, depende exatamente só disso, né? Mas também há transformação ocorrendo o tempo todo, né? A gente não pode ficar pessimista e achar que vai ser assim para sempre, né? Eu penso exatamente igual. É do micro para o macro. Se eu consigo fazer uma mudança significativa dentro de mim, de concepções e paradigmas, questões que eu trago e que eu tenho que entender que o outro é diferente de mim. Então, eu já vou plantar nos meus filhos também, para que quando, né, eles vão ser o futuro da sociedade. Então, se as pessoas tiverem, eu acredito, esse pensamento de construir dentro da sua casa, a gente sabe que a sociedade, hoje, pelo menos agora, nesse sentido de mudança consciencial, não é o foco, né? Nem educação não é o foco. Eu acho que se plantar, a gente for fazendo coisas que a gente sabe que no futuro vão também, né, trazer frutos, acredito que é muito válido. Do micro, da nossa casa, da gente, vai ser expansão num futuro próximo. Muito Perfeito. bom, é isso mesmo. Bom, tem o último comentário aqui, eu acho que tá muito legal a conversa, mas é que a gente, né, como a gente trocou agora a prática pro final, acho ideal de começar no máximo aqui 9h40, deixa eu ver aqui que mandaram coisas, deixa eu ler aqui. Na fala da Cláudia e Paulo, entra também projeto em curso da nossa fusão entre igreja e Estado, não estou questionando o governo, mas quando uma ministra diz que menino usa rosa e menino usa azul e que a mulher não deve trabalhar assim do lar, como fica? Não precisa responder, apenas pensarmos. Há um retrocesso. Para ministros e pastores influenciadores no campo do governo, as falas são condenatórias contra as religiões diferentes. Concordo. Há sim esse problema, não estou negando, tá? Concordo com ele, mas eu acho que a gente... E aí, o que a gente faz? A gente tem que, né, tentar mudar ao máximo a si próprio para tentar transformar também esse ambiente, né? Criar meios hábeis, às vezes, de confrontar isso, né? É aquela coisa, também não posso... É o que a gente está falando aqui desde o começo, a gente não pode ver esse grande retrocesso, ver essa grande violência e reagir da mesma forma, né? Essa reatividade com esse preconceito, você ser preconceito, essa intolerância, você ser intolerante com intolerante, às vezes você não está criando, você não está solucionando e transformando, você está criando um novo problema, um novo embate, né? Mas há muita conversa a ser feita. Eu acho que isso é um assunto extremamente necessário e que temos que discutir. Não é do dia para a noite, há muita pauta que tem que ser conversada. Só que o ideal de ahimsa, né, de não violência, de inofensividade, né, ela tem que ser exercida, ele tem que, né, ser um ideal na vida de cada um para que a gente, né, sonhe com um mundo melhor e sonhe com, né, a gente fala muito de inofensividade, de paz, né, a gente não pode trazer paz para o mundo se a gente não tiver paz dentro da gente, né. Isso você só consegue se transformando, né? E como? Bom, as práticas meditativas, assim, de longe, são as grandes assim, que a gente observa de longe, são as grandes propulsoras disso, né? Dessa transformação tão intensa que acontece na gente a partir do momento que a gente se dispõe a sentar e ir mais fundo e descobrir quem somos, no final das contas, além de todo esse reboliço que a gente conversou aqui, né? No meio de tudo isso, de todas essas aflições do mundo, de todos esses combates, de todas essas adversidades, quem somos no meio de tudo isso, né? Quem somos, onde estamos, né? Isso é um trabalho, né, que a gente vai realizando e que a gente vai praticando junto. Eu tinha até trazido algumas coisas para falar, mas o nosso horário já estourou. Vamos seguir agora com a prática, porque não adianta a gente só ficar falando, a gente tem que praticar, né? A gente tem que se interiorizar e tentar, né, ir fundo nessa questão. Quem somos nós, afinal de contas, né? Então, vou passar agora a palavra para a Lu, né?
E falar que na semana que vem, bom, a gente, olha, bem se falou, hein, Fabi? A gente ia começar a conversar e a gente começou a falar só de Ahimsa, né? Tem mais um monte aqui. Então, semana que vem a gente vai voltar na página 170 do livro e vai continuar falando sobre os yamas e niyamas, né? O próximo a gente vai falar sobre Satya, sobre a necessidade de veracidade, honestidade, e vamos seguir aí nesse campo, tá? Agradeço aí essa conversa, esse período que passamos juntos. Espero vê-los na próxima semana, né? Leiam o livro, tragam suas reflexões, é muito importante. Esse é o intuito do nosso encontro. A gente debater, a gente se desconstruir, a gente, de certa forma, conversar, para dessa forma nos transformarmos e transformarmos a realidade do mundo, né? Então, agradeço a todos aí. Boa noite. Lu, está me ouvindo? Sim, Vitor. Estou ouvindo sim.